A gente volta então para Belém, porque o nosso repórter Pedro Teixeira vem conversar com a gente e ele está com o CEO da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, Luiz França. Bem-vindo, Pedro, bem-vindo, Luiz. Obrigada mais uma vez pela conversa. Tudo com você, Pedro. Boa tarde. Vamos nessa, Muriel. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no CNN Money. Estamos super bem acompanhados do presidente da Abrainc, Luiz França, direto dos estúdios da CNN aqui na Blue Zone da COP30, para falar de um assunto, né, presidente, que é super importante e que faz parte da agenda também da mudança climática, a questão das construções, enfim, como é que a gente pode adaptar as construções para este novo mundo. Queria que você começasse explicando como a Abrainc está atuando aqui na COP30, o que está sendo apresentado, qual a importância também dos setores estarem presentes aqui na COP para debater os assuntos que fazem parte da agenda climática. Bem-vindo, boa tarde. Perfeito, boa tarde, muito obrigado. Na verdade, a COP30 é um pedaço do nosso trabalho, porque a gente já vem trabalhando já bastante com relação ao inventário de emissão de carbono e tudo mais. Aqui na COP30 você concentra toda essa discussão e é um lugar que a gente consegue trazer os dados que nós compilamos durante alguns anos de trabalho para poder ter uma discussão bastante ampla, poder entender como é que a gente vai trabalhar nessa redução de emissão de gás carbônico. Eu acho o assunto aqui, eu não preciso dizer que é fundamental, já tivemos um problema seríssimo aqui, né, no Paraná, então esse é um problema que nós temos, o mundo tem que resolver, não só o Brasil resolver. No entanto, é muito importante a gente olhar o cenário do Brasil, porque muitas vezes nós olhamos o cenário do Brasil e achamos que nós estamos atrás dos outros países do mundo. E eu tenho uma visão um pouco diferente. O Brasil ele tem uma matriz energética que é uma matriz pura. 85% da energia brasileira ela é matriz limpa. Então, isso já traz para a gente uma vantagem competitiva muito grande do ponto de vista de fazer bem para o mundo. Então, temos que melhorar? Sempre temos que melhorar. Não estou dizendo que com isso é para nós relaxarmos, mas é muito importante mostrarmos para o mundo também a posição da matriz de energia brasileira. Além disso, quando a gente pega especificamente o setor de incorporação, se você for ver, ele tem uma posição um pouco diferente também de outros países do mundo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as nossas emissões representam só 5,3% das emissões totais, tá certo? Que é um número baixo com relação ao mundo. Então, e quando a gente pega números de emissão per capita, então, eu estou aqui, eu vou até pegar o número aqui, se você me permitir, que acho que é um número bastante interessante, como eu não quero errar o número, aqui, per capita, você tem uma emissão do Brasil de 0,43 toneladas de CO2 per capita. Em outros países do mundo é 3, ou seja, você veja a diferença que a gente tem. Então, isso é importante a gente olhar. E nós temos tudo muito bem mapeado, aonde tem que melhorar. Nós temos uma cadeia de suprimentos, tá certo? Que ela tem aí um papel importantíssimo para a gente. No entanto, é nessa cadeia de suprimentos que vai vir o maior ganho de redução de emissão, né? É ali que vai acontecer isso. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com essa cadeia de suprimentos para que a gente possa ter um ganho ao longo dos anos. Mas, falando de novo, quando a gente pega, por exemplo, o cimento, que é importante na cadeia de suprimento, o que ele emite perto da média mundial é menor. Então, também tem uma posição confortável. Não quer dizer, novamente, eu reitero, que mesmo sendo uma posição confortável, a gente está relaxado, não. Inclusive, hoje assinamos um pacto no Ministério das Cidades, tá, para discutir realmente como é que nós vamos fazer para fazer esta redução, tanto da cadeia produtiva, tanto como nós também. Apesar de a gente ter de ser menor em termos de emissão, quando nós fazemos o projeto na construção, sempre nós podemos melhorar com relação à redução de emissão de gás carbônico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os desafios da construção. A redução de emissão de carbono é totalmente prioritária, ainda mais da pauta da COP30. Mas quais são os desafios? Porque estão surgindo novas demandas de construção, as cidades estão também enfrentando desafios. Tem a necessidade, por exemplo, de construções de adaptação climática para que as pessoas aceitem melhor essas mudanças do clima. O que pode ser proposto ou quais são as necessidades? O que de fato
dá para apresentar ou discutir a partir de agora? Afinal de contas, várias coisas a gente está ainda discutindo e tentando entender o que pode ser feito, né, nesse processo de adaptação. Não, isso é uma coisa muito importante, que eu chamaria de cidade planejada. Mesmo as cidades que já existem, se a gente puder planejar o seu futuro, é muito importante. Por exemplo, você tem lugares que hoje tem uma concentração que moram só pessoas de alta renda. Se a gente tiver um uso misto dessa região, trazendo pessoas de menor renda, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter um tempo de deslocamento muito menor, tá certo? É menos emissão de gás carbônico. Para a saúde dessas pessoas, já ficou provado que essas pessoas que moram a 1h30 do trabalho, elas têm problemas de saúde, tá certo? Muito mais do que as pessoas que moram ao redor do seu trabalho. Então, quando você faz uma cidade inteligente, você tem toda essa redução, a pessoa morando perto do trabalho, ela pode ou com transporte público, ela pode ir a pé, pode ir de bicicleta. Então, isso tudo melhora muito. Então, vai também você ter o planejamento das cidades em cima desta visão. Isso é importantíssimo para que a gente possa trabalhar bastante bem essas emissões. Nos projetos, já é feito isso também, né? Nos projetos você olha a insolação, o tamanho da janela, a posição da janela, você tem estudos do ângulo do sol, tudo mais, para que aquele apartamento, se for um apartamento, por exemplo, ele tenha menos incidência, tá certo? Para ter menos calor, para que você tenha menor necessidade, tá certo? Aquelas pessoas que têm poder aquisitivo, de utilizarem, por exemplo, máquinas de ar-condicionado. Esse é um assunto super importante, né, presidente? A gente estava, inclusive, acompanhando um painel sobre isso, da necessidade de pensar o conjunto da construção, né? Porque, às vezes, o prédio é construído de uma forma que, enfim, de um jeito que eles não pensaram nos impactos, e aí a demanda de emissão, o calor no lugar, isso tudo acaba impactando bastante a população que opta por morar e, enfim, acaba produzindo mais emissão de carbono, enfim, outras questões que impactam na vida das pessoas. Muriel, o presidente está te ouvindo, queria que você também participasse da entrevista, a gente direto aqui dos estúdios da CNN na COP30. Eu queria aproveitar e entender se a COP30 pode gerar compromissos práticos realmente para o setor da construção. E quando eu falo em compromissos práticos, é entender o que seria um resultado concreto, na sua visão, Luiz, que a gente pode esperar para essa COP30. Bom, de compromisso, nós já assinamos hoje de manhã um acordo com o Ministério das Cidades, onde o setor de incorporação, em conjunto com a cadeia produtiva, vai fazer um estudo e trabalhar aonde se pode trazer uma melhora na redução da emissão de gases. Então, aqui já é um passo muito importante, é você ter a cadeia produtiva unida com o setor de produção para trabalhar nesse sentido. Eu acho que esse é um passo importante, foi um protocolo importantíssimo que foi assinado não só pelo segmento de corporação, mas também pela cadeia produtiva. Então, acho que esse é um passo fundamental. Então, já trouxe hoje de manhã, com essa assinatura, um aspecto real e positivo para o futuro. Muriel, eu vou devolver rapidinho para que você faça mais uma pergunta, mas eu queria ouvir do senhor, presidente, que às vezes a gente tem até um pouco de preconceito sobre as coisas que são feitas no Brasil. E o Brasil, em especial nas questões sustentáveis, do meio ambiente, inovação tecnológica, é uma referência, né? O senhor estava até comentando antes que o setor da construção, por exemplo, tem vários pontos importantes e muita coisa que serve de referência para o mundo. Essa também é uma oportunidade de mostrar o que está sendo feito aqui no Brasil para que outros países também adotem esse modelo, né? Olha, o que você está falando é verdade. Hoje de manhã, quando nós abrimos um evento lá no stand das cidades, né? Uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Eu dei essa afirmação de que o que o Brasil tem de positivo, mas não dei só afirmação, eu dei números. E quando acabou a reunião, várias pessoas que não são brasileiros ficaram bastante impressionadas com os números, porque quando você traz uma estatística, aquilo é real. E o que eu mostrei é a verdade, é a realidade, e isso mostra o que o Brasil tem de positivo nesse cenário. Volto a dizer, quero repetir isso várias vezes, isso não quer dizer que nós estamos tranquilos com o problema de emissão de gás carbônico. Muriel. Eu queria falar um pouquinho sobre o financiamento imobiliário verde e o quanto ele tem crescido nos últimos anos. Queria aproveitar e saber do Luiz quais barreiras na avaliação dele ainda existem quando a gente olha para esse tipo de financiamento.
Olha, acho que esse é uma iniciativa dos bancos privados. É uma iniciativa muito interessante dos bancos privados de darem algum benefício para aquelas pessoas que constroem dentro desse financiamento verde, como você falou. Então, acho que o banco privado ele está, de certa forma, incentivando e ajudando aquelas incorporadoras que estão fazendo seus empreendimentos quando eles utilizam um determinado nível, né, de trabalho técnico para ser chamado uma empresa que possa tomar esse financiamento verde. Então, acho isso é muito importante. Isso da parte dos bancos é uma atitude nobre, porque, na verdade, quando o banco está fazendo isso, ele está ganhando um pouco menos, tá certo? Para que dê um incentivo para os incorporadores trabalharem dentro dessa linha. Então, acho também mostra que o setor financeiro tem o seu papel e está exercendo o seu papel no segmento bastante diligente. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a taxa de juros, o impacto disso. A gente teve a manutenção dessa taxa, as incorporadoras ali buscando maneiras de certa forma, tornar o planeta melhor aqui na COP30 e dar acesso à moradia para outras pessoas. Só queria que o senhor falasse sobre isso antes da gente concluir a entrevista, o impacto dessa taxa que segue alta ainda. O impacto da taxa que segue alta ele é devastador para as empresas. A gente tem visto o número de empresas que estão pedindo recuperação judicial cada vez aumentando. Eu não estou falando do setor de incorporação, não, porque o setor de incorporação, frente a alguns setores, ele felizmente está indo muito bem, mas outros setores estão sofrendo muito. E quem sofre, na verdade, com a taxa de juros, no caso da incorporação, é o comprador de imóvel do que tem de média renda. Por quê? No mercado do comprador de baixa renda, ele é atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida, onde você tem taxas que não variam de acordo com a variação da Selic. No entanto, no mercado de médio padrão, sim, essa taxa de juros afeta e afeta bastante. E a cada 1 ponto percentual que você reduz a taxa de juros, você pode incluir de 150 a 180 mil pessoas para comprar moradias. E num país que a gente tem que lembrar, tem um déficit habitacional de 6 milhões de habitantes e nos próximos 10 anos a necessidade ainda de 11 milhões de moradias. Portanto, eu sou um grande defensor que a gente comece a reduzir a taxa de juros com responsabilidade. Sabemos que é importantíssimo também a redução dos custos administrativos, mas a taxa de juros no patamar que está é um patamar que realmente está machucando a economia brasileira. Presidente, queria agradecer muito a sua participação aqui no CNN Money, no nosso estúdio da CNN aqui na COP30. Sei que tem muita coisa ainda para ser debatida. Imagino que o senhor vai participar de vários outros eventos aqui em Belém. Muriel, volto contigo. A gente segue aqui acompanhando tudo que está acontecendo, tanto os impactos econômicos como também os impactos sociais das discussões aqui da COP. Contigo. Muito bem, Luiz França, obrigada, viu? Volte sempre aqui no CNN Money. Pedro Teixeira também. Obrigada aos dois e uma boa tarde para vocês por aí.